Você sabia que a gente consome muito pouco? Essas meninas, estudos feitos mostram que a gente come, em média, o brasileiro, menos do que 100 gramas por dia de saladas, legumes e verduras. Em comparação com o europeu, que quase come meio quilo disso por dia, mostra que a gente pode consumir muito mais. Acontece que nem sempre a gente consegue vencer isso daqui. O que a gente pode fazer então? Produzir nosso próprio alimento. Sai muito mais barato. Vou te mostrar nesse vídeo. Essa aqui é a rainha das saladas. Quando você pensa numa salada, você já pensa em quem? Na dona alface. Assim como no vídeo anterior, esse é um tipo de plantinha que está acostumada no Oriente, lá no Mediterrâneo, plantas onde estão adaptadas a um clima bem frio, mas com alta incidência de luz solar nela. Lembra do seguinte, por mais que essa plantinha aí, ela goste desse clima, ela também gosta de sol batendo nela. Todo santo dia, de 3 a 4 horas por dia. Se tiver 4, 5 horinhas, ainda vai ser melhor para o desenvolvimento dela. Sabe aquele lugarzinho na sua casa onde bate esse solzinho? Às vezes aí no começo da manhã ou às vezes no final da tarde. É esse o ambiente especial e principal para sua planta se desenvolver. Já uma parente dela aí, a dona mostarda, vai gostar de climas um pouquinho mais ensolarados, um pouquinho mais calor. Então, se você quiser ter mostarda na sua casa, experimentar aquela picância gostosa dela, ela vai se adaptar em locais que tem um pouquinho mais de calor. Então, se você mora na parte sul do país, você vai ter que lembrar que você vai precisar aí dar talvez um pouquinho mais de sol para sua menina ou deixar para plantar a sementinha dela mais ou menos ali de setembro, outubro para frente. Então, vamos lá, a gente vai usar coisas que a gente tem aqui em casa. Por exemplo, eu peguei essa bandeja aí, essa daqui tem 36, não é? Então a gente vai usar como células, para a gente primeiro fazer o plantio aqui e depois, quando ela tiver grandinha, a gente pode fazer o raleio e depois a gente coloca no local definitivo. Esse substrato que vocês estão vendo eu colocando aqui é um substrato da minha horta. Ele tá até pedaçudo, tá vendo? Tá com materiais para decomposição. Então ele trabalha com a linha orgânica, não coloquei nada de mineral ali, a não ser a adubação que eu uso, a não ser as adubações de praxe, por exemplo, humus de minhoca, tudo mais. Então, escolha um local aí da sua casa, da sua residência, do seu apartamento, que você possa fazer um pouquinho de bagunça. E se você não quiser fazer tanta bagunça desse jeito, você pode trabalhar sendo um pouco mais cuidadoso do que eu tô sendo, certo? Mas o ideal é você entender que a gente tá trabalhando com cada partezinha dessa daqui como se ela fosse uma célula, certo? Então aqui depois dá pra ver. Uma outra coisa, assim que ela ficar pronta, você não vai precisar retirar essa parte como se fosse a de um plástico, né? Então, se você estivesse usando uma coisa parecida com essa, que é de plástico que eu uso, né, para fazer mudas de suculenta, então na verdade você teria que apertar aqui, poderia estragar as raízes delas, tudo mais. Aqui ele vai se decompor naturalmente, né? Porque isso daqui é biodegradável. Você pode recortar a cédula, certo? E colocar o próprio papelão no local definitivo, que com o tempo ele vai se decompor. Vamos fazer o nosso teste hoje com uma mostarda, certo? E sempre aqui na parte de trás você vai ter maiores informações, ok? Então, onde você mora? Você mora num lugar de clima frio, de clima ameno ou de clima quente? O meu, por exemplo, aqui
é mais ou menos de clima ameno, né? Então, se você morar, por exemplo, na parte nordeste do país, é um clima quente todo ano. Então, o que eu entendo? Eu entendo que nos meses de setembro a janeiro, no clima frio, essa planta aqui ela não vai se adaptar muito bem. Então, é uma planta que gosta mais de calor. Então, vou seguir esse daqui, clima ameno, de agosto a março. Estou gravando esse vídeo em janeiro, então tudo bem. Daí, a forma de plantio, olha, ele dá os detalhes para você. Ó. A semeadura pode ser feita em bandejas e o transplante para o canteiro quando elas tiverem 4 a 6 folhas espaçadas de 30 a 20 centímetros. O solo, rico em matéria orgânica, solo fértil, revolva misturando. Aqui ele fala para ser um esterco bem curtido, 150 gramas de adubo NPK, uma fórmula comercial como 10-10-10, irrigar sem encharcar, no início da manhã ou da... Então vamos lá, abrir aqui. Então é assim que vai funcionar, né? Essa aqui é a embalagem, daí vai ter um saquinho ali dentro. Esse saquinho aqui, ele vai ter toda a proteção para as minhas sementes não germinarem, não pegarem umidade, mas lembra, né? Você tem que guardar isso daqui num local sem umidade para dar certo as coisas, ok? Então vamos lá, ó. Vou cortar aqui só um detalhezinho para que dê certo as coisas. Então vamos lá, ó. Que eu vou fazer? Em cada célula dessa daqui, a gente sempre vai plantar 3 sementinhas. Essas 3 sementinhas é uma probabilidade de que pelo menos uma vá dar certo, né? Para germinar. Então eu vou fazer a contagem aqui, ó. Você vai perceber que elas são bem petiticas. Se você colocar aqui na mão, ó, elas são, elas são muito pequenininhas, certo? Então, vou pegar algumas delas, colocar aqui e já tapar, certo? Ó, algumas delas, coloquei aqui e já tapa. Ai, caiu, se cair mais que 3, você tá vendo que tá caindo mais que 3 aqui, né? Não vai ter problema nenhum. Tô contando mais ou menos, tá? Então, vou jogar aqui, ó, uma terrinha por cima, só para desencargo de consciência. E depois eu vou vir com um borrifador e borrifar, fazer a minha primeira rega. Uma outra opção que você tem é ir numa casa agrícola e já pegando as mudinhas que já estão feitas. Então aqui você vai estar economizando pelo menos aí uns 15 dias da sua colheita. Para chegar nisso daqui é mais ou menos uns 15 dias. Lembra que para você pegar uma verdura bem forte aí vai levar, no caso do alface, uns 50 dias mais ou menos, talvez uns 2 meses, dependendo do clima, dependendo da região. Se você escolheu essa segunda opção, você adiantar o processo, você pode ir colocar direto no local definitivo. Vamos ver como você faz isso. Já para um local definitivo, como vocês estão vendo aqui, você vai precisar de uma jardineira como essa. Você pode colocar talvez algumas pedras aqui embaixo, ó, para fazer a camada de drenagem. Pode colocar uma manta também e você coloca o substrato fofinho, soltinho, como você consegue perceber aí no vídeo. Lembrando que também eu vou deixar aqui uma camada para colocar a minha camada protetora, então eu não vou encher de substrato porque senão vai vazar depois. Assim que você fizer esse plantio, então você pode fazer uma cova. Ele está preparado aqui com a minha compostagem, né, com meu humus de minhoca. Faço o plantio, cada um desses daqui, e depois, ó, eu posso usar grama, a para de grama, ou posso usar também isso daqui,
que é uma serragem que hamster usa, é caminha de hamster. Então eles vêm prensados e dá bastante também. Então você pode tentar fazer isso daí, dá super certo. Lembrando que essa camadinha vai deixar os bichinhos lá embaixo trabalhando, vai proteger o seu solo. E tudo isso daqui com o tempo vai se decompor, virar matéria orgânica que a sua própria planta vai usar aí em benefício dela. Eu não falei pra você que é super fácil você ter verduras na sua casa? Então hoje a gente viu o exemplo da dona mostarda e do alface. Lembrando que essas plantas vão precisar de um pouco mais de rega, na verdade bem mais de rega daquela do primeiro vídeo que a gente aprendeu, que era o alecrim. A alface é água pura praticamente, então você não pode esquecer de regar sempre que perceber que o substrato, o meu solo, ele tá ficando seco. Você vai perceber, se você estiver fazendo isso em vasos, principalmente só o jeito que você pega o vaso, você vai perceber. Coloca esse vaso aí num local que bata essas 4 horinhas todos os dias, que você vai ver que ó, pum, ele estica, vai ficar bonitão. E aí no prazo de uns 40 dias você já vai ter alguma coisa para comer na sua casa. Essa semana a gente tá com a série em hortas. Fala comigo aqui, por favor, qual que é o próximo que você quer ver, qual é a horta que você quer ver aí plantada na sua casa. E lembra sempre, né, ó, em vasos, ó que bonitão que fica. Você vai poder deixar o negócio mais bonito e comestível, com uma comida maravilhosa aí, sem agroquímicos, sem nada, que vai só fazer bem para você e para sua família. Um beijo, maratona os próximos vídeos aí e eu te vejo no próximo Dicas de Hortas e outros tipos de plantas.